E aí, pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui agora a nova parte do nosso curso aqui, fazendo a Fit Life. Vamos continuar essa jornada bem legal. E o que que a gente tem até agora, né? Putz, a gente já fez a parte do header, ficou bem legal aqui. Ainda tem alguns detalhes, por exemplo, eu tenho que clicar em benefícios e tem que ir para a section, que a gente tá esperando terminar as próximas sections para ficar bem legal aqui, né? Tem um bem-vindo à Fit Life, o nosso hero, ficou bem legal, toda a nossa foto aqui de fundo. Tem a parte de benefícios, então a gente já conseguiu colocar o Conheça Seu Corpo. Lembre-se, era até a tarefinha de casa de vocês, né, pra gente conseguir praticar mesmo. Então eu espero que vocês tenham conseguido, se não tiverem. O nosso time vai estar conseguindo ajudar vocês, então não se preocupem assim. Então a gente já tem as 3 fotos e os 3 benefícios aqui. E agora a gente vai começar a parte da história dos nossos clientes. Então, vindo aqui pro nosso protótipo, a gente já consegue entender que a história de nossos clientes tem um gradiente legal, né? Tem uma parte que ele começa no branco e termina no vermelho. Tem uma coisa bem interessante que é os cardzinhos, e não só os cards, como o posicionamento deles. O posicionamento deles, ele é bem complexo da gente conseguir deixar desse jeito aqui. Por isso que nessa primeira aula, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar os cards um do lado do outro, praticamente como é aqui. Bom que vocês já aprendem como que consegue colocar os cardzinhos assim, né? Mas nesse caso, a gente vai fazer, na primeira aula, vai ser os cards um do lado do outro, então vai ter 3 cards. E na próxima aula, a gente consegue entender como que deixa nesse posicionamento aqui. Beleza? Mas é isso, eu vou ligar a tela do VS Code e a gente já começa. Perfeito, então, galera. Vamos começar aqui. E para a gente começar, né, eu já estou com a tela do VS Code. Eu já também estou com o Live Server conectado, né? Vou até testar aqui para ver se ele está conectado. Deixa eu ver, ó, 3 quilos. Ah, tá conectado sim, beleza. Então, 3 quilos. E o que que a gente vai fazer? A primeira coisa, antes de cada section, a gente vai encapsular todo o nosso código aqui, toda a nossa parte, dentro daquele container que a gente tinha criado antes, né? Então, div, eu vou colocar class container e show. Aqui eu vou colocar dentro nessa parte. Eita, que eu escrevi container errado, né? Aí fica difícil. Mas show, a história de nossos clientes fica inspirado e muda seu corpo, né? Que é o que tá nessa parte aqui. E dentro aqui do história de nossos clientes, eu vou colocar uma div só para encapsular para a gente conseguir melhorar na parte do CSS, né? Então, class, aqui eu vou colocar text só. Uma dica que eu dou para vocês, ó, uma coisa interessante. Vocês viram que eu só passei assim, ó. Se vocês clicarem no Alt e na setinha do teclado, para cima e para baixo, ele muda, ó. Então acaba sendo mais fácil para vocês direcionarem algumas coisas. Existem alguns atalhos interessantes do VS Code que eu vou passando ao longo das aulas. Mas perfeito, então. Vamos fazer a parte aqui de aumentar a história dos nossos clientes e tudo mais. Home. Ah, antes de aumentar a história dos nossos clientes, olha o que que eu vou fazer. Eu vou colocar o linear gradiente, né? Eu vou explicar para vocês como que funciona. Então, é deixar aqui começando do branco e terminando aqui no vermelho, né? Então, beleza, pessoal. Como que a gente consegue fazer isso? Aqui eu vou pegar o ID, que é o testemunial, mas como a gente falou, as classes, que é o que a gente vai utilizar para fazer a estilização. Então, eu vou copiar do mesmo jeito. Class, clients, deixar em inglês assim, né? E show. Então, aqui eu vou colocar clients e vou começar a editar essa parte. Para começar, vou mudar para cá, né? Vou só salvar aqui para não dar problema e show. Eu vou colocar uma altura, assim, para ficar certinho, né? Eu vou colocar como... O que que fica um tanto legal? Uns 90 VH, né? Fica legal. Então aqui já tá com 90 VH. Além disso, eu vou definir que ela é uma flex, né? Mas na verdade, como eu já defini o container, eu acho que não precisa. Eu vou só deixar assim e se precisar a gente vai vendo. Mas o que que eu vou fazer é colocar o background color. E no background color, aqui existem várias cores que você pode usar, né?
mas uma parte que existe é o linear gradiente. Bateu aquela dúvida enquanto você estava vendo o vídeo? Pois é, por isso que a First Day criou a aceleração Web Developer, onde a gente vai fazer você ficar imerso em um ambiente de empresa real e fazendo projetos como esse, que são focados na vida real. E vai ter Scrum, dailies, monitorias, aulas ao vivo, acesso de 1 ano à nossa plataforma. Enfim, tem muita coisa. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e se você tiver interesse, clica aqui, conheça mais, faça a inscrição lá que eu vou falar com você e vou te explicar todo o processo certinho. Agora vamos voltar pro vídeo. Isso daqui, ele é uma função. Basicamente, a gente passa parâmetros para ela e a gente consegue fazer algumas interações. Eu, por exemplo, eu vou até copiar isso daqui para vocês entenderem lá naquele site do W3 School e Linear Gradiente. Ó, gradientes. Então a gente vai pegar aqui como que a gente faz o gradiente de uma página. Ó. Então é background image. Ah, aqui eu até coloquei errado, né? Background image. Fiz errado. E aqui a gente faz o gradiente, ó, que é o background image e o linear gradiente, que é a mesma coisa que eu coloquei. Deixa eu deixar assim. E aqui você vai colocar a parte que você quer fazer o gradiente. Nesse caso aqui, ele colocou do red para yellow, né? Então, do vermelho para o amarelo. O que a gente vai fazer? Vai colocar do white pro red. E aqui já foi o gradiente, ó. Olha que legal. Se eu coloco aqui o nosso red, ele fica de um jeito bem legal, assim. E eu vou fazer uma coisa, aqui eu vou continuar olhando para vocês, ó, aqui é to right. A gente quer fazer isso do to top. Então, antes dessa propriedade das cores, eu vou escrever só um to top, para falar o que? Eu quero de cima para baixo, né? Desde o top, assim. E vamos ver mais algumas coisas, ó. Dá pra gente colocar, por exemplo, os graus que a gente quer girar. Então, enfim... Tem muita coisa que dá para fazer, ó. Dá para colocar por meio de ângulos. Aqui dá para colocar multicolors, então dá para colocar mais de 3 cores. E aqui também dá para a gente usar a transparência. Então é exatamente isso que eu vou utilizar agora, ó. Aqui, vamos copiar essa parte aqui só para ver o que acontece, ó. Já copiei o to right, né? E aqui ele tá indo do preto pro vermelho, né? Show! Só que aqui não é exatamente isso que a gente quer. A gente quer cores diferentes. Então, o que eu vou fazer, ó? Nesse caso, eu vou colocar o 255 para ir pro vermelho, para ir pro branco, né? 255, 255. Eita, aqui eu coloquei 0. E aqui eu vou colocar com a transparência máxima, né? E ele vai ficar branco mesmo. E aqui eu vou inverter a ordem dessa parte, porque ele tá ao contrário. Isso. Só que nesse ponto aqui, vocês estão vendo que ele tá indo muito pro vermelho, né? Aqui eu vou colocar uma transparência. Esse último atributo aqui é o RGB, né? Só que o último atributo, ele significa a transparência, o quanto que eu quero que ele esteja transparente. Então eu vou colocar 0.3. Então ele ficou bem transparente aqui agora. Vocês perceberam? Se eu coloco menos aqui ainda, ó, 0.2. Ele ficou menos transparente ainda. E até uma coisa que eu vou explicar para vocês, aqui a gente está usando o vermelho comum, né? Mas como que eu pego o RGB daqui? Eu consigo pegar o RGB, ó. Também no Google eu vou ensinar para vocês como que faz tudo assim. E a gente pode colocar, ó. X to RGB. Então eu vou conseguir pegar essa cor em RGB pra gente colocar aqui, né? Então, ó, se eu pego aqui, o RGB dele é o 185, ó. Então aqui eu vou colocar 185. E aqui show, né, pessoal? Aqui a gente já tem o linear gradiente, ele tá de um jeito bem legal aqui, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o texto.
a gente tinha definido aqui que é a class text. Então, beleza. Então, a gente vai colocar aqui, ó, clients, ponto text e ponto H2 para a gente definir o H2. E eu vou ensinar para vocês como que coloca uma fonte diferente agora, que é uma fonte das mais utilizadas para a gente principalmente colocar tamanhos de texto e coisas parecidas em relação a isso. Que é, ó, font size, rem. Ué, mas não mudou nada. Mas como assim? Não, exatamente. O rem, ele é basicamente a unidade de medida que, por exemplo, o H2, que os textos do nosso sistema estão... É a unidade de medida básica do H2, entendeu? Então, se eu coloco um rem, se eu não estou enganado, ele é 16 pixels, que ele tá a unidade de medida básica. Ó, ele não mudou nada, então é 16 pixels. O que a gente vai fazer é, por exemplo, se eu coloco um rem, deixa eu deletar aqui, se eu coloco um rem, o que significa? Significa que eu estou colocando 16 pixels. E se eu coloco dois rens? Ele vai para 32 pixels. Então ele dobra, assim. O rem, ele basicamente, ele multiplica a unidade de medida básica do que eu estou vendo, que no caso é o H2. Então isso facilita bastante da gente conseguir colocar, por exemplo, as medidas mais padronizadas, assim, né? Então, show, pessoal. Aqui eu também vou colocar uma margem top para ficar um pouquinho mais para cima, né? Deixa eu colocar 4 rem para ver o que acontece. Ó, ficou um tanto legal. Vou começar a usar tudo como rem agora. Eu vou colocar uma margem bottom também. Pra gente definir 5 rem. Só que aí ficou muita coisa, né? O fim expirado tem que ficar do lado. Vou colocar 2 rem. E ficou legal. E aqui eu também vou definir o P, né? Para ele ficar de um jeito massa, o P. E aí ele ficou gigantesco, né? Mas por quê? Porque eu não posso colocar o mesmo ponto. Então eu vou colocar 1.2, só para ficar um pouquinho maior. 1.2 ainda ficou bem grande, né? Ainda ficou bem grandinho. Deixa eu ver. Vou colocar 1.1 então. Que aí eu acho que ele vai ficar um tamanho legal. Isso, show. E aqui o margin top não precisa dele, né? E o margin bottom também não. Então aqui ele ficou legal. E uma última coisa que eu vou fazer, que é no clients.text, que eu vou colocar o text align, para ele ficar alinhado ao centro, né? Então text align center. E ficou bem show, pessoal. Agora eu vou fazer a segunda parte, que é começar a criar os cards. Então eu vou criar o primeiro card, e aí a gente vai fazendo depois os outros, só um copia e cola padrão, assim. O que a gente vai fazer para poder criar o card, né? A gente vai colocar, nesse caso aqui, o class. E a gente pode colocar, sei lá, o class, que vai ser o card. Mas antes do card, eu vou definir todo o container que ele vai estar imposto. Então, ó, container. E aqui ele deu problema porque eu tenho que fechar a div, né? Senão aí ele não vai funcionar, não. E aqui tem que fechar, ponto. Eita, peraí, eu coloquei mais de uma div aqui. Eu acho que ele tinha fechado a div, né? Já tinha uma div ali. O problema era aqui. E aqui eu vou colocar uma div que vai ser card. Cadê? Tá aqui, né? Que vai ser card. Foi? Foi. E agora eu vou começar a definir a propriedade desse card. Então, vou colocar clients.container.card. Eita, aqui, .card. E aí, como que a gente vai definir o card aqui agora, né? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é definir que ele é flexível, né? Então, display flex. Show, pessoal. E o que mais que a gente vai ter que fazer? Nesse caso, ele ficou flex row, né? Então, a gente também vai ter que definir a flex direction como column. E show. Aqui ele ficou certinho, né? Ele já tá flexível e tá com flex direction column. Então, o que mais que a gente vai ter que fazer? Agora, vamos definir o card. A primeira coisa vai ser um background color, que vai ser white. E nesse caso aqui, eu coloquei, por exemplo, ele white, mas precisa de um paddingzinho. E eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu ainda não cheguei a ensinar.
Que quando você define a propriedade, por exemplo, de padding, a gente pode colocar igual foi o margin top ou padding top, mas também existe um jeito da gente conseguir fazer ela diferente assim, você colocar 4 propriedades. Tentem pensar que é um relógio, então é sentido horário. O primeiro valor vai ser o de cima, depois vai ser o da direita, o de baixo e o da esquerda. Então, ó, vamos supor que eu coloco padding 10 pixels, que é o de cima. Agora eu vou colocar 2 pixels, que é o da direita. Vou colocar mais 10 pixels, que vai ser o de baixo. E mais 2 pixels, que vai ser o da esquerda. E aqui ele ficou legal, ó. 2, 2, 10 e 10. Se eu, por exemplo, diminuo esse para 5, aí ele vai diminuir aqui, porque é o de baixo. Então essa é uma parte legal, a gente vai trabalhar um pouquinho com esse padding. E agora, de fato, a gente vai fazer o card, para dar esse aspecto de card, né? E a gente vai usar essa mesma pegada do padding. Então, existe uma propriedade que chama Box Shadow, que é basicamente um sombreamento que a gente coloca no card. Que quando a gente pega aqui, ó, vocês estão vendo que tem um sombreado aqui? Esse sombreado, ele significa que ele tem como se fosse essa Box Shadow, que é tipo uma sombra que tá abaixo, né? Então é exatamente isso que a gente vai colocar. Vamos colocar 2 pixels para 2 pixels para cima, para direita, 2 pixels para baixo. Acho que para baixo ela pode ser até um pouquinho mais, né? Pode ser uns 6 pixels e 2 pixels. E depois da gente colocar qual que é o tamanho do sombreamento, a gente vai colocar a cor dele. Que, por exemplo, pode ser o RGB. E aí eu vou colocar 0000, um preto. E aqui, ó, vocês viram que ele ficou bem sombreado, tanto para cima quanto para esquerda. E para baixo, ele ficou muita coisa assim, né? E ele acompanhou aqui. Mas o que que a gente vai fazer? O RGB preto, ele fica ele fica muito escuro, o sombreado. Então a gente vai colocar a próxima propriedade, que é a transparência dele. Lembra que a gente usou a transparência aqui no RGB do linear gradiente, a última propriedade. Então a gente vai colocar um 0.2, por exemplo. E ele ficou um aspecto muito mais bonito assim, né? Vou até colocar um pouquinho mais, ó, um 0.4. Olha o tanto que ele ficou interessante assim. Ele realmente parece que está saindo da tela. Esse aqui é o aspecto que a gente tem que deixar no nosso card, né? E aqui, o que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar o widget, como ele está flexível, ele está ocupando o máximo da tela, né? A gente vai entender isso, porque vai ter 3 cards, então eles não vão ocupar, assim, não vai ficar tão estranho como tá aqui agora, que ele tá muito largo. Mas eu vou colocar uma altura. E eu vou colocar uma altura de 40 VH e a gente vê como que fica. 40 VH ficou legal, então dá pra gente entender. Eu acho que ficou de um jeito legal. E o que mais que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse padding aqui, porque tá muito pequeno, né? Ele tá com um padding legal até em cima, mas a direita e a esquerda tá bem baixo. Aqui ele ficou mais centralizado. E eu também vou deixar o Text Align aqui. Text Align. Vou deixar ele como center, para ele ficar centralizado aqui. Nesse caso, ele não ficou centralizado aqui, né? Então eu vou deixar ele normal. Vou deixar, ó, já vou até colocar aqui, ó, left, para ele ficar à esquerda mesmo, né? Foi do jeito que eles tinham colocado. O que mais que a gente pode fazer de legal, ó? Aqui eu vou colocar eu vou definir esse card, né? Eu vou começar a alterar as propriedades dele. Ó, container. Vou só copiar aqui, porque fica mais fácil. Eu vou definir as propriedades, só que do H3. É H3 que eu tinha definido? H3 e Q, né? Então, beleza. Aqui eu vou definir o H3. E tá. O que que eu vou colocar? Eu vou colocar font size, que vai ser... No título eu coloquei 2, né? Então eu vou colocar 1.5. Eita, o que eu fiz de errado? Font size... Ah, eu não coloquei o REM, né? 1.5 REM. Aí, show. Eu vou colocar uma margem bottom, que vai ser de 2 REM. Na verdade, a margem aqui ela é bem pequena, né? Não, ela até é uma margem legal. Então eu vou colocar 1.5 REM também. Ficou uma margem legal. E agora eu só vou estilizar aqui a parte do P também. O font size não vai ser desse jeito, né? Ah, é porque não é P, né? É Q. Isso.
Aqui o quê? Só que eu vou diminuir. Eu vou colocar 1.1, só para aumentar só um pouquinho. A margem bottom não precisa. E eu vou colocar uma propriedade nova aqui. Spoiler, eu usei nessa parte aqui, ó. Porque os textos, eles estavam muito juntos. Então, se vocês até olharem, eu coloquei em a line, a altura da linha, né? E aqui eu coloquei 2 rem. 2 zen nesse caso, mas é praticamente a mesma coisa. Então agora ele ficou com um espaçamento legal, ele tá com um aspecto de sombreado legal, tá com os 3 quilos perdidos. Aqui eu percebi que a cor, ela tem que mudar, né? Então ela vai ficar uma cor vermelha. Aqui dá pra gente também aumentar a espessura dela. Então fonte, vou colocar 2 rem, vamos ver como é que fica. Dá pra até aumentar mais um pouquinho essa espessura. Show, então ficou legal assim, né? Agora o que que a gente vai fazer é definir os 3 cards, né? Porque ainda não tá 100% assim. E o que que eu vou fazer já aqui? Eu vou trocar essa propriedade. Em vez de colocar um container, vou colocar container cards. Só para dar essa diferenciada, né? E aqui eu vou repetir os 3 containers, que a gente vai alterar aquela propriedade, senão vai dar algum probleminha. E ficou um embaixo do outro, né? E beleza. Então aqui eu vou alterar a propriedade, vou alterar um pouquinho aqui para cima, só para ficar claro, né? Aqui é a container card, aqui eu vou até colocar... Eita, peraí, volta. O que eu coloquei é o container cards. Só para ficar certinho, né? O container cards, container cards, container cards. Continua do mesmo jeito. E nesse caso eu vou colocar, ó, ponto clients, ponto container... Eita, ponto container cards. E eu vou definir esse container, né? Porque tá um embaixo do outro. Ele tá como column. Mas isso eu não quero, assim. Eu quero que ele fica no display, flex. E aqui ele já tá com o row, né? Só que aqui ele acabou ficando bastante estranho, porque ele ficou com um texto muito grande. Vou até dar uma diminuída aqui, porque o P ele não pode ficar tão grande assim. Mas quando a gente aumenta o tamanho dele aqui, ele fica até legal, né? O problema é que a gente ainda não tá fazendo tão responsivo assim. Mas beleza, eu vou deixar, por exemplo, uma margem. Peraí, eu tava aqui, né? Aqui eu nem preciso deixar space between, mas eu vou colocar só para definir, porque senão um vai ficar do lado do outro, né? E aqui eu vou colocar justify content space between. E show. Aqui tá legal, né? Aqui eu vou ter que definir o tamanho dele para dar uma aumentada, se caso tiver muito pequeno, né? Vai acabar dando alguns problemas, então eu vou deixar assim. E por último, eu vou deixar do lado do card, deixa eu ver o que eu posso fazer, ó. Nesse caso, se eu aumento a tela, ele ainda tá com um tamanho muito grande aqui, né? Eu tenho que deixar um widget para ele legal, ó. Desse jeito, ele ficou meio estranho. Então, nesse caso, eu vou voltar para cá e vou colocar... Eu não coloquei a propriedade de widget, né? Então, ele sempre tá assumindo o maior tamanho. Aqui eu vou colocar o widget e vou colocar 30%. Será que fica legal? 20%. Show! Aqui ele já ficou mais legal, né? Aqui eu vou colocar 25 e vamos ver numa tela grande. Aqui na tela grande ficou bem legal, né? O jeito que a gente fez. E a última coisa que eu vou fazer nessa parte aqui é colocar uma margem bottom para ele não ficar tão colado assim, né? Ele não pode ficar colado desse ponto aqui. 30 pixels? Não, margem bottom ele tá para cá, né? Eu tenho que colocar margem top para ele ficar com a margem para cima. Fica inspirado, vou colocar 40 pixels para só ficar mais um pouquinho. E aqui, se eu aumentar a tela, ficou show, né, pessoal? Olha aqui, ele tá respeitando a linha do container, então ficou legal, né? Aqui, ainda tá muito... Ainda tá um pouquinho estranho, porque ele tá muito colado, então até uma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar no container cards. Pera aí, deixar assim, no container cards. Padding. E aqui, ó, eu vou definir que é 0 pixels para cima, só que aqui eu vou colocar 50 pixels para direita, 0 pixels para baixo, porque eu também não quero. E vou colocar mais 50 pixels para esquerda. Então aqui ele ficou de um jeito legal. E ficou os 3 cards aqui, pessoal. O que tá faltando da gente fazer?
Talvez dar uma aumentada, ó, agora que eu percebi que ele é muito maior mesmo do que esses 3 quilos. Eu vou aumentar aqui rapidinho, só para deixar certo. O storage de nossos clientes também tá um pouquinho pequeno, eu acho que a gente pode deixar só um pouquinho maior. E falta a gente colocar a foto aqui, que a gente ainda vai fazer isso. Mas eu só vou aumentar aqui para ficar bem parecido do jeito que a gente tinha feito, né? Aqui eu vou colocar 2 e aqui eu vou colocar 3, que aí fica num tamanho bem legal. História de nossos clientes, e aqui fica bem grande. O font size do P eu vou dar uma diminuída ainda, eu vou colocar 0.7 para não ficar tão grande assim. E aqui eu acho que ele ficou legal, porque a gente vai dar uma mudançazinha depois. Mas, pessoal, eu acho que dessa aula era isso, né? A gente conseguiu criar os 3 cards. A próxima aula, a gente vai entender como que a gente coloca nesse posicionamento. Consegue colocar... Ah, uma última coisa, só pra terminar. Eu sempre fico falando últimas coisas, né? Mas eu tô vendo o protótipo agora. E é bem rapidinho pra não deixar pra próxima aula. Eu vou colocar um border radius, que é pra deixar o canto aqui redondo. Porque tá meio feio, não tá não? Aqui se eu coloco... Eita, aí ficou muito, né? Mas aqui 10 ficou legal. Aqui ficou legal, né? 10 dele ficou bem redondinho. Então, ó, pessoal, aqui... eu juro que agora é a última coisa. Mas, pessoal, aqui a gente conseguiu fazer a história dos nossos clientes. Na próxima aula, a gente vai fazer a parte de colocar os avatares aqui, que tem uma propriedade específica, né? A gente também vai colocar o nome aqui do Matheus, pai de 3, a Raquel... Mother of Two, acabei não trocando de inglês, mas tá tudo bem assim. E a gente vai fazer o posicionamento desse card, ficar no storage de nossos clientes, vai ficar um pouquinho mais bonitinho, mas isso fica para a próxima aula, para essa não ficar muito longa. Valeu!